Olá, no vídeo de hoje você vai aprender como estruturar uma intervenção de saúde emocional, de saúde mental, para contextos extremos, emergências, situações de crise. Eu quero apresentar para você aqui uma forma de pensar a partir de uma pirâmide do Yasky, que eu vou te comentar daqui a pouco. Mas, para a gente continuar, eu sou Diciana Paiva, sou doutora em psicologia e trabalho há quase 20 anos com sofrimentos extremos, desastres, risco de suicídio, autolesão, traumas e luto. Quero te convidar aqui para conhecer o nosso canal. Temos vídeos diários trazendo sobre essa temática. Então, se você é um profissional que trabalha de alguma forma com a ajuda, né, quero te dizer que qualquer ajuda não ajuda. E o que a nossa intervenção tem que estar balizada por alguns fatores bem importantes, como o que há de mais atual na ciência psicológica. Então, vou trazer aqui para vocês a ideia muito difundida por quem trabalha em circunstâncias de desastres, especialmente, que é a pirâmide do Yasky. Primeiro, o que é o Yasky? Ele é um braço da ONU que promove diretrizes a partir de pesquisas robustas para situações de conflitos humanitários, emergências de desastres, né? Então, ele é o que dá a diretriz da saúde mental e do apoio psicossocial para circunstâncias como calamitosas, como a gente mencionou aqui. E aí eu quero pensar para além dessas circunstâncias, vamos chamar de clássicas, tá? Como terremotos, enchentes, desastres dessa natureza, mas qualquer situação que envolva emergência emocional ou crise, tá? Daqui a pouco eu vou localizar isso aqui para você. Então, né, essa pirâmide nos diz o quê? Primeiro ponto é que como será dividido, vamos dizer dessa forma, como será aplicado o cuidado, intervenções em cuidado em saúde mental numa circunstância de desastre. Então, vejam que nós temos uma base da pirâmide que está falando sobre considerações sociais em serviços básicos e seguranças. Ou seja, a promoção de boas práticas humanitárias, serviços básicos, né, que envolvem segurança, que envolvem o desenvolvimento e o cuidado, né, da dignidade, com a dignidade das pessoas. Então, é uma base que nos diz a respeito de apoios, muitas vezes, né, óbvios, no sentido de abrigo, suprimentos, né, que são essas considerações básicas de segurança, né, serviços médicos básicos, enfim, tudo está nessa base da pirâmide. Ou seja, a grande maioria das pessoas, portanto, né, só precisam dessas considerações básicas aqui para o que fomentar, vamos dizer assim, a sua resiliência diante de uma situação calamitosa como um desastre. Né? Elas precisam dessa base, ou seja, do básico, né? Do básico da pirâmide. Um pouco mais acima, temos o quê? Apontamos a respeito de fortalecimentos e apoios comunitários e familiares. Então, é um nível acima de cuidado que diz o quê? Essas pessoas, portanto, para se sentirem, né, cuidadas e tendo, como eu disse, a sua resiliência fomentada, elas precisam da ativação dessa rede de cuidado social comunitária, promovida muitas vezes, né, por bairros vizinhos, né, essa inter-relação comunitária, que aqui, portanto, é tão fundamental. Né? Então, o que nós estamos dizendo é que as pessoas necessitam disso para continuarem a tocar em sua vida. É um pouco do que aconteceu, né? Não sei se você se recorda, mas isso aconteceu na pandemia e em outras circunstâncias de desastres, é que acontecem desastres e muitas pessoas se mobilizam para ações solidárias, né? Eu estou falando da pandemia que a gente lembra, né? Por exemplo, tinha pontos na cidade, como em supermercados,
onde tinha lá locais de doação de alimentos, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É que nós que, porventura, nos mobilizamos para doar um alimento naquele momento, nós estamos cuidando na nossa própria saúde emocional, né? Ao nos engajarmos, porque estamos nos engajando em ações comunitárias, ações de cuidado para o outro, né? Ou seja, não é nada profissional, não é nada de um cuidado especializado, é simplesmente um apoio, né, da própria comunidade. E isso, de fato, é o que fortalece a grande maioria das pessoas aqui nessa base da pirâmide, né, que a gente está trazendo, são pessoas, primeiro, o ponto que a gente trouxe, né, o nível 1 aqui, que é considerações básicas de segurança, alimento, abrigo, e o segundo ponto, que é esse fortalecimento comunitário, tá? Já o próximo nível aqui, nós estamos falando, portanto, de apoios específicos 1 a 1, tá? Mas não especializados. Aqui nós estamos falando especificamente da metodologia chamada primeiros socorros psicológicos ou primeiros cuidados psicológicos, é uma diferença de tradução, mas que significa a mesma metodologia, que é o quê? É um apoio social promovido por pessoas treinadas, mas que não são profissionais da área da saúde mental, como é muito comum em circunstâncias de desastres, por exemplo, as equipes, grandes agências de cuidado humanitário vão até o local do desastre e treinam os agentes comunitários, treinam as pessoas, os líderes religiosos, treinam professores, então treinam a própria comunidade para cuidar de si, né? Para cuidar dos mais afetados. E aqui nesse nível, portanto, são pessoas que estão vivendo, vejam, estão vivendo uma reação emocional importante, mas que esse apoio, né, de alguém treinado, mas que é alguém como ele, né, já é algo facilitador, tá? Facilitador. E, por fim, o cume aqui da pirâmide, que são os serviços especializados, que aí é o cuidado emocional oferecido por psicólogos, por enfermeiros psiquiátricos, por médicos, né? Então, é a pontinha da pirâmide. Ou seja, o que eu estou dizendo é que nessa estrutura, nessa indicação que está sendo colocada aqui, é a minoria das pessoas, por volta, anote, de 3 a 4%, que vão necessitar de serviços especializados. 3 a 4% que vão necessitar de serviços especializados, como uma psicoterapia, né? Especialmente aquelas pessoas que apresentam um histórico, né, de psicopatologia, de problemas emocionais anteriores à emergência humanitária, ao desastre, ok? E o que eu quero trazer isso aqui, nós estamos falando de desastre, né? E foi desenhado para os desastres, mas é trazer uma reflexão e uma inspiração para você, que atua, seja em escolas, em comunidades, ONGs, demais locais, empresas, locais onde se convive, né, com pessoas que possam apresentar uma crise emocional, existe um potencial de crise em algum momento, né? E aí é pensar nesse modelo e pensar os contextos, né? Como assim? Então, é a minoria das pessoas que precisam se engajar de fato num processo psicoterapêutico, né? Como aponta aqui a pontinha da pirâmide. Aqueles que apresentam, né, uma reação importante, muitas vezes podem ser cuidados por pessoas leigas, ou seja, pessoas da comunidade, por exemplo, o exemplo da escola, professores treinados, coordenadores treinados, né? Equipe, sei lá, de segurança, equipe de pátio das escolas, se elas estão treinadas para oferecer esse apoio emocional aqui, né? No 1 a 1, elas podem ser agente, portanto, importante de cuidado e de potencialização de resiliência ali, né, de apoio para os alunos, por exemplo, tá? Fortalecimento comunitário é aquela, né, mais uma vez, trazendo para o cenário fora do desastre, é aquela referência de si e do próprio grupo social a que se faz parte,
né? Então, se sentir pertencente é a chave aqui de prevenção, né? De momentos de crise emocional e de outras vulnerabilidades psicológicas aqui, tá? Tendo sido oferecido, claro, o básico da segurança. Então, fica claro e fica estruturado que não podemos ter uma visão patologizante de todas as pessoas que vivenciam situações extremas, de todas as pessoas que vivenciam momentos de crise, mas sim aquelas que apresentarem questões contundentes, né? Elas se encontram, portanto, nessa necessidade de um cuidado, mas que pode ser feito pelos seus pares, né? E é uma minoria que, de fato, precisa de acompanhamento psicológico. Era isso o vídeo de hoje. Comenta aqui se você entendeu, se você tem algum contexto que você ficou pensando, e me pergunta se é ou não possível aplicar, que eu vou te responder. Fico por aqui, até o vídeo da semana que vem. Um abraço.